Tudo bem? Podemos começar? Boa tarde. Então, algumas coisas que eu preciso passar para vocês, eu tenho que passar sempre, diz respeito ao funcionamento aqui da aula, né? Então, todo mundo mantém os microfones fechados, abre quando for fazer alguma pergunta ou algum comentário, ok? Então, também quando eu falar alguma coisa engraçada, vocês abrem o microfone para rir. Eu preciso desse feedback, ok? Muito bem. A princípio, a gente passa conceitos, tá? E com esses conceitos, vocês vão tomando noção do curso, como funciona. Tá? Primeiramente, eu passo esses conceitos nesta aula, que é a aula que a gente chama de forró, que é a aula para todo mundo, né? Isso é a parte teórica dos conceitos e da planilha. Tá? Todo mundo recebeu a planilha? Alguém não recebeu a planilha? Recebi sim, eu recebi. Recebeu? Não abri ainda, mas eu recebi. Tudo bem. Não é para abrir mesmo. Não vai mexer na planilha enquanto a gente não começar a explicar como é que ela funciona. Recebi. Ok? Muito bem. Então, o primeiro conceito que a gente coloca é o conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Isso é bem importante. O empresário, ele costuma misturar, confundir, né? E a gente bate nessa tecla sempre, né? Ao longo do curso, a gente vai ouvir falar muito sobre pessoa física e pessoa jurídica. Por que é importante esse conceito? Porque a empresa, tá? Embora às vezes a empresa é bem pequena, mas ela é outra pessoa, tá? Por isso que a gente fala pessoa física e pessoa jurídica. E financeiramente falando, e operacionalmente falando, é fundamental a gente separar as duas coisas, ok? Então, vamos fazer uma primeira dinâmica, tá? Para a gente se conhecer, né? Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, olha, qual o seu nome, qual é o seu negócio, né? O que você faz, nome fantasia aí, e qual é a sua expectativa em relação a esse curso, né? Quem que quer falar primeiro aí, democraticamente? Vamos lá, alguém levantou a mão aí? Então, nós temos... A Lloyd vai escolher um voluntário para ser o primeiro. Tá? Eu me candidatei aí. Ó. Quem se candidatou aí? Antônio. Antônio. Pode falar, Antônio. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio, moro em Itacoaxetuba. Tenho um lava rápido e uma estética automotiva. Intitulado de House, Lava Rápido e Estética Automotiva. A minha perspectiva é ganhar mais conhecimento, né? Embora já tenha feito outros cursos de gestão comercial, até também estava fazendo faculdade de gestão comercial.
E entendo que conhecimento nunca é demais. Sempre é agregador conhecimento. E estou Beleza, aqui para ganhar conhecimento. com certeza. Muito bom. Obrigado, Antônio. O próximo. Ok, de nada. Boa tarde, Tem aí. Quem é o próximo? sou eu, Carlos. O Carlos. Pode falar, Bom, Carlos. bom, eu sou o Carlos, moro em Suzano. Eu tenho uma corretora de seguro com foco em financiamentos veicular. A minha perspectiva no curso na verdade, espero que o curso me ajude a gerir melhor o faturamento, as questões de controle mesmo, controle de gestão da empresa como um todo. Ok. Muito bem, obrigado, Carlos. Quem é o próximo? O Sérgio, está na linha aí? Tá? Fala, Sérgio. Tô sim, Chiquinho. O que você faz na vida? Eu sou representante comercial e sou da área comercial aí da Loyola Ótimo. Contabilidade. E a minha expectativa é aprender o que é ensinado para eu poder divulgar isso aos novos clientes e a vocês que estão aí saberem que quando quiserem indicar alguém é só me procurar que eu vou e faço todo o processo comercial para trazê-los para cá também. Ótimo, maravilha. Quem mais? Passou o link para a Fernanda? Ela não entrou. Tá bom. Então, só estamos com esses três. Ótimo. Então, a gente vai ter mais tempo para conversar, trocar ideias, né? E, enfim, porque o curso funciona assim, essa aula é para todos. Depois dessa aula, tem outra aula que é VIP, que é para cada um individualmente. Por quê? Porque nessa aula VIP, nós vamos tratar da sua empresa. Tá? Então, essa aula forró, essa aqui é para todo mundo, a gente grava, deixa no canal, tá? O canal chama Loyola Assessoria no YouTube. E se você, alguma parte que você quer rever, ou a aula inteira você quer ouvir de novo para pegar a ideia, né? Então, tá lá, vai ficar disponibilizada lá no YouTube, ok? Outra coisa importante é que nessa aula aqui nós vamos tratar de alguns conceitos e na outra aula, que é individualizada, a gente vai aplicar esses conceitos no dia a dia da sua empresa e também tirar as dúvidas da planilha. Tá? Hoje nós vamos explicar como funciona a planilha. E durante esses próximos 15 dias, mais ou menos, porque a próxima aula, que é a aula VIP, vocês vão já estar com a planilha preenchida uns 15 dias de operação aí, para a gente já poder debater sobre a planilha, como ela pode ajudar. Tá? Essa planilha financeira, essa que eu mandei para vocês, e a outra planilha que a gente vai criar, mas aí ela vai ter a identidade da sua empresa.
Você perceba que tem Lava Rápido, tem representante comercial, né? Tem o Carlos seguros, né? Corretor de seguros e financiamento de veículos, enfim, são atividades diferentes, né, uma da outra, e são atividades que têm a ver todos têm a parte financeira. A parte operacional difere uma da outra. Então, a próxima planilha, a segunda planilha, a gente vai criar ela de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Então, vamos voltar naquela questão do conceito, pessoa física e pessoa jurídica. Nós temos uma tendência, né? Todo mundo sabe o que é pessoa física e a pessoa jurídica, mas o empresário ele precisa agir, ora como pessoa física, ora como pessoa jurídica. Na verdade, a pessoa jurídica é a empresa dele, e ela é outra pessoa. Então, ele, na verdade, ele é um administrador dessa pessoa. Ele, como pessoa física, ele tem autonomia. Né? Ele acorda de manhã, ele já vai lá, escova os dentes, toma um jejum, enfim, já responde alguns e-mails, responde WhatsApp. A pessoa jurídica não tem isso, né? Ela depende de alguém que a administre, né? Porque é ela que faz negócio, na verdade, né? Ela que contrata, ela que paga, ela que recebe, enfim, ela é que faz os negócios. E você, como dono dela, é o administrador. Então, o que acontece às vezes, o administrador, ele entende bastante de seguro, entende de lavar carro, de embelezar o carro, né? Entende de representar comercialmente, né? Entende de açougue, de padaria, e, às vezes, não tem afinidade com as planilhas eletrônicas, com computadores, etc. Então, esse curso, uma das coisas que a gente bate na tecla é de separar o nosso lado empresa do lado pessoa física, né? O lado pessoa jurídica, o lado pessoa física. Isso é fundamental e vocês vão sentir ao longo do curso o quanto é importante. À medida que a gente vai operando, as coisas vão tomando uma outra forma, né? E, às vezes, você, como empresário, se surpreende. Você achava que era de um jeito, depois vai ver, não é exatamente daquele jeito. Então, o que é que a gente vai administrar? A gente vai administrar um patrimônio, né? Que é o patrimônio da empresa. E você tem o seu patrimônio separado. Dentro do seu patrimônio, você tem lá o seu carro, a sua casa, os seus bens, né? E as cotas de capital da empresa. E dentro do patrimônio da empresa, ela tem os bens que são da empresa, os direitos, que é aquilo que a empresa tem a receber, e as obrigações, que é o passivo e o patrimônio líquido da empresa. Os bens e direitos é chamado de ativo. Então, tem ativo e passivo. E tem que haver um equilíbrio entre ativo e passivo. Contabilmente falando, sempre tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio, nem sempre ele se dá numericamente, mas no patrimônio, na representação do patrimônio, ele se dá de forma compensatória. Como funciona isso? Se eu tenho bens e direitos que estão além da minha obrigação, então, lá, nas obrigações, eu tenho um excedente que vai aparecer no patrimônio líquido.
chamado lucro. Se as minhas obrigações, né, são maiores do que os meus bens e os meus direitos, então eu tenho uma defasagem que vai aparecer também lá no patrimônio líquido como prejuízo. Mas sempre vai apresentar um equilíbrio, né? Então, e esse equilíbrio patrimonial, a gente enxerga, né, a situação. Eu estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, quanto é o meu lucro, quanto é o meu prejuízo, e aí nós vamos trabalhar no sentido de identificar o motivo desse lucro, o motivo desse prejuízo, para a gente poder, na hora de tomar decisões, ter esses detalhes todos, né? Esse curso aqui, ele pode vir a representar o diferencial que você vai ter perante o seu concorrente, né? Porque, considerando que outros não estão fazendo esse trabalho, essas vantagens que você vai ter de saber a situação quando ela se apresenta, antes dela se apresentar, ou mesmo depois que ela se verificar, isso é uma vantagem comparativa muito grande, né? Dá para perceber isso à medida que o curso vai transcorrendo, ok? Então, nós temos algumas evidências aqui de que é importante saber, né? E a nomenclatura que nós usamos no dia a dia, né? Nós falamos de lucro, nós falamos de prejuízo, né? Nós falamos de capital de giro, mas nem sempre nós sabemos o que é, mas nós sabemos quantificar a nossa empresa, né? Quer dizer, a minha empresa. Então, a empresa é pequena, então ela não é difícil. Tem métodos que são simples, né, de mensurar, né, de quantificar. E essas métricas são fundamentais para você conduzir o seu negócio. Por exemplo, se você vê a mãe leva o filho no médico, e o médico pergunta, seu filho está crescendo? Ah, ele está crescendo, porque eu compro um tênis, daqui a pouco já não cabe mais no pé dele, eu compro uma calça, de repente está curta. Tá, mas o quanto ele está crescendo? Quanto ele cresce assim, 6 meses, em um ano? Aí ela não sabe. Aí o médico já dá uma métrica. Você faz o seguinte, encosta seu filho na parede, risca lá com o lápis sobre a cabeça dele. Daqui 6 meses, encosta ele na mesma parede e risca de novo. Você vai ver quanto ele cresceu em 6 meses, quanto ele cresceu em um ano. Tá? Você pode até marcar a data ali do lado do risco. Então, o nome disso é uma métrica, uma maneira de medir, e é uma maneira simples, não requer muita ferramenta, não requer muita coisa, né? Como é o caso desse curso. Eu já procurei na internet e não existe nenhum curso com esse formato. Tá? Essa parte teórica aqui, você pode até conseguir lá no Sebrae, e é muito bom fazer os cursos do Sebrae. Tá? Tem muito material, tem muito assunto. Só que é teoria. Você sai de lá, todos achando muito bacana aquilo, só que como é que eu vou aplicar isso que eu aprendi aqui na minha corretora de seguros, no meu Lava Rápido, né? A minha boutique de carro, aqui na minha representação comercial, ou na minha, enfim, na minha padaria, no meu açougue, enfim, no meu tipo de negócio. Agora, aqui não. Nós fazemos essa aula forró, todo mundo junto, todo mundo aprende o conceito. Depois, individualmente, vocês vão marcar com a Lloyd a próxima aula, para daqui 15 dias, pelo menos, para poder dar tempo de preencher alguma coisa na planilha e a gente poder trabalhar com essa alguma coisa aí.
Então, nessa aula, a gente vai tratar do assunto. Por isso que essa aula VIP, que é individual, não fica, obviamente, guardada lá no YouTube, né? Vai ficar gravada no YouTube, né? Aí, é uma aula prática e também trata dos números da sua empresa. Ninguém gosta de abrir a caixa preta, né? Uma das dificuldades que eu tenho, outro dia eu estava falando com a gerente do banco, né? Ela perguntou qual é a grande dificuldade nesse curso. Eu falei, a dificuldade que eu tenho é do cliente me falar, né? Os números dele. Ele não quer mostrar. Existe uma resistência, a gente percebe, né? Às vezes eu chego para o meu cliente, né? Eu sou o contador dele, eu faço a contabilidade dele. Eu pergunto para ele, no mês passado, mês de setembro, quanto foi o seu faturamento? Aí ele trava, assim, fica gagueja. O mês de setembro não foi muito bom. Não, eu sei. Não foi isso que eu perguntei. A gente percebe que há uma resistência. Então, mais com o tempo, o camarada vai se soltando, ele vai percebendo que essa coisa dele falar algo que ele não gosta de sair falando, ajuda nesse caso específico. Por quê? Porque é a mesma coisa. Você chega no médico, o médico fala, tira a blusa aí, você não fica com vergonha. Mas se você não fizer isso, ele não vai poder te examinar. E se ele não te examinar, ele não vai poder identificar qual o problema, qual é a origem daquela dor, daquele sintoma, enfim. Então, vejam como essa parte do conceito e da mudança de hábitos, né, uma mudança de cultura do empresário faz toda a diferença. A gente tem experiências aqui imensas, né? Inclusive, eu vou pegar essas experiências de sucesso e fazer um vídeo com depoimentos desses empresários, né? Porque eles têm essa história vivida para contar. Ok? Se vocês tiverem algum comentário para fazer, ou alguma pergunta, clica na mãozinha, levanta a mão, aí a Lloyd já abre o espaço para vocês fazerem algum comentário. Né? Eu não sei se até aqui surgiu alguma dúvida, seja o que vocês acharam, quem quiser fazer algum comentário, este é o momento. Ninguém? Ninguém levantou? Ok. Então, vamos seguir em frente. Nós temos outros conceitos, por exemplo, o conceito de lucro e capital de giro. Tá? O lucro é a diferença entre a receita e a despesa. Pegar a receita e tirar a despesa, o que sobra é lucro. Mas, o que acontece? Eu sei exatamente quanto é a minha receita, eu sei exatamente quanto é a minha despesa. Existem variações que ocorrem ao longo dos dias, dos meses e até dos anos que ocorrem, tá? Que passam imperceptíveis. Um exemplo disso é uma despesa chamada depreciação. Né? Depreciação do equipamento. Isso é uma despesa que você não desembolsa. Né? A depreciação você não desembolsa, você não paga a depreciação. Na verdade, o que é a depreciação? Para vocês terem uma ideia. Tá? Você tem um equipamento, aí no caso do Antônio. O Antônio ele tem lá um equipamento, lá, um compressor, um equipamento para ele poder ter um jato de água para lavar os carros. Esse equipamento, ele comprou, está lá funcionando bonitinho, né? E vamos fazer uma conta redonda. Vamos supor que esse equipamento custou R$ 1.200. Tá? E nós podemos, e vamos também atribuir uma vida útil para esse equipamento. Vamos admitir
que ele dura 5 anos, por exemplo. Tá? Então, a cada 5 anos, o Antônio vai ter que trocar esse equipamento. Tá certo? Se ele dura 5 anos, daqui 5 anos, ou ele vai estar quebrado, né, acabado, ou obsoleto. Então, o bem, ele se acaba ou por avaria ou por obsolescência. Avaria, o que que é? Ele está tão velho que não funciona mais. Quebrou, não tem mais jeito, não compensa arrumar, tá? O técnico fala assim, não tem mais jeito. Então, ele se acabou, ele perdeu valor pela avaria. Vai ter que substituir. Ou por obsolescência. Às vezes ele está funcionando. Eu tenho um computador aqui que está funcionando, igualzinho quando comprou. Mas ele já está obsoleto, porque já não roda os programas atuais, programas mais modernos, não roda nele. Então, ele está funcionando, tá, do mesmo jeito que funcionava quando eu comprei. Só que ele está obsoleto. Eu tenho que substituir. Tenho que comprar um computador mais moderno, de geração mais moderna, e colocar lá, para ter o mesmo desempenho que é exigido, para mim poder realizar as tarefas. Não é? Então, esse conceito de depreciação de equipamento, dos bens, depreciação dos bens, né? Pode ser um equipamento, pode ser um móvel, um utensílio, uma ferramenta, qualquer coisa desse estilo aí pode ser o que a gente está precisando. Então, o que o Antônio tem que fazer? Na hora de calcular o custo, e a gente tem praticamente 2 aulas, 1 aula e meia, falando só de custos, né? É uma parte bem legal, e o conceito é simples, mas na hora que chega na prática, aí a gente tem que fazer um termo sob medida, né? Sob medida para cada um de vocês. Né? Cada um tem um tipo de atividade, tem uma situação, tem um componente de custo diferente, mas a ideia de calcular custo é fundamental. Por quê? Por causa das balizas de preço. Você tem que apresentar para o seu cliente um preço final. E as balizas de preço, elas trabalham assim. Você tem um preço mínimo e um preço máximo. Qual é o preço mínimo da sua baliza de preço? É o custo. Se você vender o seu produto ou o seu serviço um valor abaixo do custo, você vai estar tendo prejuízo. Se você... o preço máximo é o mercado. Se você quiser vender o seu produto ou serviço acima do valor de mercado, você vai perder negócio, né? Porque o seu concorrente vai estar cobrando menos. Então, essas balizas de preço é que definem a sua margem de negociação. Então, quanto mais distantes forem essas balizas, uma da outra, você tem mais margem de negociação. Tá? Então, qual é o segredo? O segredo é você saber qual é um e qual é o outro. Então, se você fizer uma pesquisa de mercado, você vai saber quanto estão cobrando por aí. Né? Mas, para saber o seu custo, você tem que fazer alguns cálculos e tem que fazer da maneira correta. E se você errar na hora de mencionar, por exemplo, você faz o cálculo de custo, eu gasto, eu fabrico canetas, então eu compro uma carga de um, compro o corpo da caneta de outro, compro as tampinhas de um outro, e por isso tudo eu pago 70 centavos e vendo a caneta por R$1. Então, eu ganho 30 centavos. Esse é o lucro bruto. Mas desses 30 centavos, você tem que tirar os custos fixos. O que é custo fixo? É o aluguel,
a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, né? É o contador, enfim, a internet, tudo que você usa e você paga por mês, né? Seguro, é custo fixo. Então, o que acontece com o custo fixo? Se você vender 10 canetas, você vai ter um lucro bruto de R$ 3. Né? Se você vender 20 canetas, R$ 6. Tá? Aí, quantas canetas você precisa vender por mês para pagar essas despesas mensais que eu mencionei? Aluguel, luz, água, telefone, coisa e tal. Né? Quantas canetas eu tenho que vender por mês? Então, isso aí é matemática. A quantidade de canetas que você tem que vender por mês para chegar e cobrir toda essa despesa mensal, a gente chama de markup ou ponto de equilíbrio. Né? Então, conhecer esses elementos dentro do seu negócio é fundamental. Tá? E tem coisas que você gasta num determinado mês, no outro mês você não gasta. Então, acaba por confundir a sua cabeça em relação à sua formação de preço. Formação de preço é uma outra aula que é específica, a gente fala só sobre isso, e o conceito é simples, mas a aula VIP, ela revela coisas fantásticas, né, que você não imaginava que funcionava assim. Às vezes, o cliente faz comentários. Eu me lembro de um cliente que esteve aqui no escritório. Ele veio aqui, não lembro o que ele veio fazer, mas dificilmente ele vinha aqui. Mas nesse dia ele veio aqui, a gente conversando, ele falou assim, olha, o mês passado eu gastei R$ 1.600 só com pneus para o caminhão. Ele tem um depósito de material para construção, ele faz entrega com o caminhão e ele falou essa frase. Aí eu falei para ele, você falou duas coisas erradas. A primeira coisa errada que você falou foi eu. E a segunda, gastei. Né? Não foi você que gastou, foi a sua empresa, tá? E, na verdade, ela não gastou, ela fez uma inversão. Então, aí ele falou, você entendeu, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Só que querendo passar para você que a gente tem que enxergar essas coisas não como um gasto. Funciona assim, quando você vai lá e compra os pneus, você não fez um gasto, você fez uma inversão. Né? Faz de conta que você comprou esse pneu à vista. Então, você tinha o dinheiro no caixa, então você tinha lá um bem, dinheiro em caixa. Tá? Depois, você transformou esse bem num outro bem, pneu. Você só pode dizer que gastou quando o pneu estiver careca. Aí você pode falar, eu gastei 4 pneus. Né? Então, isso é conceitual, isso aí é doutrina de administração de negócio, isso aí é teoria. Na prática, você vai lá, compra o pneu, fica sem dinheiro, mas você fica com o pneu. Né? E você comprou o pneu porque o outro estava gasto. Né? Estava dando um prejuízo, saía com. Furou o pneu, conserta, sabe? Atrasou a entrega lá, o pedreiro está lá parado, sabe essas coisas? Então, tudo isso você tem que, como administrador, pensar. E na hora de tomar a decisão, não, vou trocar esses pneus, vou colocar pneus novos, vou colocar pneu recapado, e aí você tem tudo lá na sua planilha, tudo guardado, tudo armazenado. Você pode pesquisar, quanto tempo durou esse pneu? Durou, não sei, vou chutar aí. Oi?
Já te dou a vez, Antônio, só um minutinho. Então, esses conceitos, tá? de lucro, formação de preço, tal, a gente vai debater muito aqui. Vai lá, Antônio, fala aí. Ô Loyola, nesse exemplo que você deu aí de troca de pneus, eu poderia qualificar isso como um investimento? É um investimento, mas eu não qualifico como investimento. Eu chamo de inversão. Tá? Porque é diferente. Veja bem. Vamos supor que você pegou esse meu cliente aí do exemplo, pegou os 1.600 e aplicou, comprou ações da Petrobras. Aí eu falo, esse cara fez um investimento. Tá? Por quê? Porque quem vai trabalhar com esse dinheiro? Na verdade, é a Petrobras. Aí ela vai pagar dividendos para ele. Tá? Agora, quando você pega o seu dinheiro e compra pneu, quem vai usar o pneu? É você. Então, tem um conceito que é os 4 fatores de produção: terra, trabalho, capital e talento. E o fator terra, que a gente chama, esse nome, isso aí é conceito econômico, né, de economia. O fator terra é tudo que você tem. No caso dele, o caminhão é terra. Esse é um conceito que vem da época das fazendas, né? Que o pessoal tinha fazenda de produção. Então, a terra era o bem principal. Então, o que você tem, o equipamento é terra, o caminhão é terra, o pneu é terra, a mesa, o computador, aqui no meu caso, é tudo terra. O trabalho é o que eu faço para o cliente. O capital é o valor investido aqui no meu negócio. Tá? E o talento é o conhecimento que eu tenho. Né? Com todo esse tempo, 33 anos de contabilidade, eu tenho mais talento do que um recém-formado, o cara que sai da faculdade hoje, vou montar um escritório de contabilidade. Então, ele vai. Às vezes, eles chegam a me procurar para dar umas dicas. Tal. Então, esses são os 4 fatores de produção. Esse era assunto para outra aula, mas eu estou adiantando para você em função da pergunta que você fez. Né? Então, eu fiz um investimento em pneu. Não, você fez uma inversão. Você pegou um bem, que era dinheiro em caixa, e transformou em outro bem, que é o pneu. E esse dinheiro em caixa, na verdade, ele não serve para nada, fica lá, não, né? Mas o pneu serve. O pneu, opa, né? O pneu, o computador, o veículo, né? O carro para ir para lá e para cá, o forno do cara que vende pizza, enfim, é assim que funciona. Beleza? Ok, Antônio? Está com o microfone fechado. Ok, obrigado. Falou. Ok. Então, nós vamos agora. Eu vou pedir para vocês abrirem a planilha, tá? E abram a planilha que eu vou apresentar aqui. A planilha, eu vou explicar sobre a planilha. Enquanto vocês abrem a planilha, eu vou beber uma aguinha aqui. Falando, né? Certo. Muito bem.
Hoje eu estou usando o meu celular e a planilha ficou pequenininha. Eles estão vendo só a planilha? Tá, então eu vou aumentar aqui essa tela. Muito bem. Tá. Subiu aqui a minha. Ah, apareceu. Pessoal, então essa planilha, ela se chama PGREC, Pagamento e Recebimento. Tá? Então, vocês têm aí uma coluna, tá? Primeira coluna, que é número. Esse número, ele é da planilha mesmo. Esse aí vocês vão seguir, tá? Conforme já está na planilha. Depois vem a coluna data. Mostra aí a data. Aqui para mim não está aparecendo a data. Aqui. Essa coluna é a data, tá? Todas as operações que vocês fizerem, coloca a data nesse formato. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. O Excel ajuda você. Se você colocar só 22, quando você entrar com essa informação, ele já reconhece que é 2022. Tá? Ok. A próxima coluna é P/R. Vocês vão colocar a letra P quando for um pagamento. E a letra R quando for um recebimento. Ok? E a próxima coluna é código. Tá? Então, aí tem uns códigos, e esse código está relacionado ao tipo de receita ou tipo de despesa, tá? Ou tipo de gasto, ou tipo de custeio. Tá? A gente vai começar a entender depois. Lá embaixo tem as alças, tá vendo? PGREC, e tem uma alça code. Clica nela aí. Aí, ó, tá vendo? Aqui tem uma relação de códigos, tá? Uma primeira coluna, ou as 4 primeiras colunas da esquerda, está em ordem numérica de código, tá? Então, tem essa numeração de ordem aqui. Depois tem a conta, né? E tem a descrição da conta em ordem numérica. Depois tem uma coluna aqui, que é C e D. Isso é um indicativo de credor ou devedor, é a natureza. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Por hoje é entender como é que ela funciona. Aí do lado tem mais 4 colunas iguais, só que as contas estão em ordem alfabética, tá? Então fica mais fácil para achar uma conta se ela está em ordem alfabética. Mas são as mesmas contas, só que fica mais fácil de achar, tá? Está em ordem alfabética. Água, aluguel, anúncio em jornal, ativo imobilizado, banco, enfim, caixa, tá pela ordem alfabética, tá? Então, vamos voltar lá na PGREC. Isso. Então, veja aí. As contas aí colocadas, tá vendo? Quando você coloca a conta, aí nessa coluna descrição, já aparece o nome da conta, tá? Então, nessa coluna, você não vai digitar nada. Aí já aparece sozinho, cada vez que você coloca
um código aqui, tá? Aí, documento. Nesse exemplo aí, não tem, tá? Nós vamos falar sobre documento, que a gente vai poder controlar quem presta serviço por número de ordem de serviço. E quem vende, né, vai ser por nota fiscal de venda ou por ordem de produção, tá? Então, aí nessa coluna documento, aí está NT porque não tem, mas a gente pode criar uma nomenclatura própria para cada um de vocês aí poder exercer outros controles, tá? Além do financeiro, tá? Então, vai poder reunir valores aí de determinadas contas, né, de receita ou de despesa, e atrelar isso ao operacional, né? Isso é bem importante, tá? Porque às vezes você está ganhando, estou ganhando dinheiro, estou bem, tá funcionando, mas você poderia estar ganhando mais se tiver uma métrica correta, onde você possa medir o seu desempenho operacional combinado com o financeiro. Vou dar um exemplo. Você fabrica parafuso e você fabrica por mês 10 mil parafusos. Um exemplo aí meio chutado. 10 mil parafusos. Tá? Para fabricar 10 mil parafusos, você tem uma máquina, tá? Que o operador liga ela, ajusta ela, né? Qual a medida do parafuso, ajusta ela, programa ela, e ela vai produzindo parafuso, vai entrando lá um arame de ferro e ela vai transformando aquele arame em pequenos pedaços com rosca e cabeça, que é o parafuso. Então, de repente, se você colocar outra máquina, né, a capacidade dela total por mês é essa. Se você colocar outra máquina, em vez de 10 mil parafusos, ela vai produzir 20 mil parafusos, né, as duas máquinas. E o operador é o mesmo. Ele coloca uma para funcionar, enquanto ela vai funcionando, ele vai na outra e faz o mesmo procedimento lá, calibra ela e programa ela para fazer um parafuso de uma outra medida ou da mesma medida, enfim, conforme a necessidade. Então, vocês percebam que você está diluindo o custo fixo, não é? Você tinha um custo do salário desse operador, na hora que você dilui para 10 mil parafusos, você vai ter um custo de salário de mão de obra, né, do operador por parafuso igual a X. Quando você muda, você vai ter esse X dividido por 2, então você vai diminuir o custo. Diminuindo o custo, você amplia a distância entre o preço mínimo e o preço máximo. Então, você aumenta a sua margem de negociação. Então, quando você vende mais parafuso, você pode oferecer um preço melhor. E oferecendo um preço melhor, você vai vender mais parafuso. Então, essa dinâmica, ela é real, né? E, às vezes, você não consegue enxergar, às vezes você enxerga de forma meio caolha, aí você corre lá, compra outra máquina, bota para funcionar, aí você começa a se entupir de parafuso e não tem para quem vender. Então, essas coisas, o que implica? Implica no seguinte, quando você tem métrica, você vai, na hora de tomar decisão, você vai ter muito mais acerto do que erros, né? Porque quando você vai tomar decisão baseado numa métrica, ou seja, num número que você já conhece, é melhor do que você tomar a decisão pensando, eu vou diminuir o meu custo, tá? Mas aí tudo tem que estar dentro de uma coisa
né? O Sérgio levantou a mão? O Sérgio Antônio. Quem levantou primeiro? Vai lá, Antônio. Depois o Sérgio. O microfone está fechado, Antônio. Antônio? Antônio, quer falar? Você levantou a mão? Então vai o Sérgio. Fala aí, Sérgio. Ô, Loyola, na verdade eu encostei o dedo aqui errado aqui, mas tá indo muito bem, tô entendendo tudo direitinho, Beleza. tá bem. Eu que encostei o dedo errado aqui, mas tô entendendo tudo direitinho aí. Tá sendo bem produtivo. Ficou tão emocionado que apertou. Foi na hora que mão. eu fui abrir a tela aqui, aí um ícone fica do lado do outro, eu nem tinha percebido. Tá certo. Ok, mas tudo bem. Então, pessoal, mais alguém? O Carlos quer fazer algum comentário? Não, tô acompanhando aqui, Loyola, tá tudo tranquilo aqui. Tudo bem? Tô pensando aqui na caixa preta que tem que ser aberta. Isso aí é importante, hein? Tá? Não, é que muitas vezes, Loyola, você pensa que você está ganhando dinheiro e você está perdendo. E vezes você pensa que você está perdendo e você está ganhando, só não está sabendo administrar. É muito Exato. importante esses conceitos. Os conceitos na teoria são aplicáveis no geral, né, para todos os segmentos, mas a questão prática ela precisa ser individualizada, né? É daí onde entra. Então, na verdade, até antes de abrir a caixa preta, você precisa saber se a sua caixa preta existe, né? Às vezes você nem sabe onde está a caixa preta para abrir ela. É verdade. Tá? Então, existe essa dificuldade, isso nessa hora, nesse momento, né? Acaba por atrapalhar. Às vezes, o cliente, ele omite, né, alguma coisa. Ele fala, eu não sabia que isso aí precisava. Pô, mas é um cafezinho que eu tomo, coloco lá. Ele tem uma função, né? Não só que você tem que jogar isso no custo, né? E na hora de você reduzir custos, né? De repente não é o cafezinho que vai fazer diferença. Mas é importante, por quê? Porque quando a gente faz o fechamento, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente faz o fechamento, a gente vê que falta dinheiro e acaba achando que a culpa é do cafezinho, aquele cafezinho que eu não lancei. Não, lança ele lá e você vai ver que ele não é o culpado, porque ele está lá. Então é alguma coisa que você esqueceu de lançar e não está batendo, então essa é uma característica das métricas, e às vezes a pessoa fica estressada, fala, pô, mas por causa de uma diferença não, a gente não sabe qual é a origem da diferença, tem que descobrir, né? Às vezes a diferença é produto da nosso descaso, né? Nossa falta de zelo, e aí essa falta de zelo pode resultar em valores, no final, errôneos, né? Então, por isso que é importante a gente respeitar a planilha. Essa planilha deve ser preenchida diariamente. Eu não aconselho ninguém, tem pouco movimento, eu deixo para amanhã, no fim da semana eu faço tudo. Não deixa para depois, porque dá preguiça, depois você acaba não fazendo,
ou quando você vai fazer, falta alguma coisa, pô, mas eu não lembro o que foi que eu gastei, né? Porque o tempo vai passando, a memória, principalmente como eu, assim, que já estou velho, eu tenho que anotar tudo, né? E aí já é um hábito, então para mim não faz falta, né? Então eu estava falando da coluna documento, que aí na planilha não tem nada, mas a gente pode criar uma série de documentos que vão nos dar uma série de informações também diferentes, né? Aí vem o valor. Quem levantou a mão? Comfort, o Carlinhos. Vai, Carlos. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Essa planilha nós já temos que preencher essa durante a semana, certo? A partir de Já amanhã, pode hoje. começar a preencher amanhã ou hoje, ou amanhã, ou se você tiver anotações, que essa planilha, veja lá em cima, tá? Mês de setembro, tá? Ela é mensal. Se você for começar, você vai salvar ela, o nome dela é 0922, você tem que salvar ela como 1022, tá? Você vai apagar tudo isso que está aí, né? Esses lançamentos que está aí, que é só para exemplificar, só modelo, e começar a entrar com os seus lançamentos. Aí é vida real. Aí a realidade é mais dura do que a fantasia. Esse retrato é o retrato da minha pessoa jurídica, certo? Isso. Aí, ó, nome do projeto, você vai colocar o nome da sua empresa nessa planilha, tá? Nessa PG-REC aí, nessa alça PG-REC, tá? Aí, você vai ver, aí depois da coluna valor, você vai colocar o valor do pagamento ou recebimento, tá? Ok. Aí na próxima coluna, coluna G, tá? Forma. O que é a forma? A forma do pagamento, a forma do recebimento. Então, você vai colocar um númerozinho aí, um código, e de acordo com essa listinha que tem aí em cima, tá vendo? 1 para cheque, 2 para dinheiro, 3 para cheque pré, 4 para Pix, 5 para cartão de débito e 6 para boleto e assim por diante. Cartão de crédito A, B, C, se você tiver vários, tá? Esse cartão de crédito aí é o seu, tá? Não é o do seu cliente. Não é o cliente que pagou com cartão de crédito, tá? O cliente que pagou com cartão de crédito, aí você vai colocar como banco, tá? Tá vendo? Ok? Acho que tem banco aí, né? Não tem, tá? Mas você pode, aí onde está aí, ó, boleto, você pode considerar banco, tá? Essa é uma outra virtude dessa planilha, que a gente pode adaptar ela às nossas necessidades, tá? Então, essa forma aí é importante, por quê? Eu vou explicar lá na frente, tem um resumo do valor de cada forma, tá? Muito bem. Aí na descrição não digita nada, tá? Se você digitar, você apaga a fórmula. Aí não vai aparecer vai aparecer o que você digitou, mas depois não vai aparecer mais o que vem lá da alça code, né? Que são os códigos. Quando for apagar aí as informações, só as brancas, tá? O cinza você não apaga, só apagar as fórmulas. Aí ela para de funcionar, tá? Essa coluna I, mensagem, aí você vai contar o que aconteceu, né? A sua mensagem. O que é? É manutenção? É venda de equipamento? O que é essa receita, né? E
ele tem uma ali que tá, pagou, né? Tem que dizer pagou o quê, né? Que pagou, tem que explicar, não pode ser assim tão sucinto, né? Então, vendeu, recebeu, pagou, conta a história aí pra gente, né? A mensagem é contar a história, tá? Muito bem. Essas outras colunas a gente não vai usar por enquanto, tá? É a parte mais complicadinho, mas a gente vai usar lá na frente, a gente vai estar usando isso aí, ok? Volta lá na alça code, o Lloyd, por favor. Isso, tá? Vocês vão perceber que tudo que é receita, o código começa com 1, tá? Tá vendo aí, ó? 1010, receita de vendas. 1610, receita de serviço. E 1810, outras receitas. Significa o seguinte, a gente pode criar códigos intermediários aí, ó. 1010, eu posso, receita de vendas, eu posso fazer uma 1011, venda vamos supor que eu tenho uma padaria, venda de pães, ou 1012, venda de bolos, 1012, 1013, venda de lanches, entendeu? Em qualquer situação você pode subdividir as receitas, criar códigos. Não façam isso agora, que a gente vai poder fazer juntos na aula VIP, tá? E juros e multas ativos é quando o cliente paga juros e multa para você. Vamos supor que você prestou um serviço, gerou um boleto. E esse boleto o cliente pagou atrasado. Então, o boleto de R$1.000, mas ele pagou R$1.087, 87 é juros e multa, tá? Então, você vai lançar os R$1.000 lá nas vendas, já está lançado, né? R$1.000, vendas à vista, venda a prazo, você pode dividir lá, tá? E na hora de dar baixa, você vai lançar no recebimento a receita por R$1.000 e os 87 como juros e multa, tá? Isso é importante porque no final você vai ter um demonstrativo real, né? Você vai dar baixa nos R$1.000 que você lançou e depois vai lançar os juros e multas ativos, que é um tipo de receita também, né? Ok. Aí vem aluguel, salários, encargos sociais, prolabore, combustível, telefone, energia elétrica e tal. Vai descendo aí, Lloyd. Propaganda, frete, correio, condução, táxi, seguros, comissões, serviço de cartório, tá lá, imposto de renda, PIS, COFINS, fundo de garantia, contribuição social, IOF e tal. Se tiver mais alguma despesa que você tenha, que não esteja nessa lista, você pode incluir aí no código 2067, tá? Inclui aí e a gente vai explicar depois se na coluna D, se é D ou C a origem, né, da conta, né, a natureza dela, se ela tem natureza devedora ou credora, tá? Isso aí é uma parte que eu tenho que explicar direitinho para vocês, não vou fazer isso agora, para não confundir. Desce mais um pouquinho. Aqui embaixo, no 4.000, ativo imobilizado. No 4.010, imóveis. 4.020, máquinas e equipamentos. 4.030,
Não, 4.020 máquinas e 4.030 equipamentos. 4.040 veículos. 4.050 móveis e utensílios. E 5.000 estoque. Tá? Nos 5.001, 2, 3, 5.000 em diante, você pode colocar um código para cada item do seu estoque, né? Olha que bacana. Você pode incrementar aí, tá? Essa é uma virtude também da planilha. Ela aceita, né? Olha aqui, ó, 5.100 é a conta caixa, tá? 5.101 pode ser caixa, recebimentos de algum tipo vamos supor que você tem, presta serviço e vende também, você pode dividir aí, caixa serviços prestados, caixa mercadorias, enfim. Tá? Então ela é tem muita mobilidade. Tá? Tem uma outra alça que chama anexo 2. Tá? Olha lá, relação de estoque. Aí aquilo que eu falei lá no início sobre você ter um código para cada item do estoque. Por quê? Porque aí você pode usar essa alça anexo 2 e colocando aqui as quantidades do nome do produto e o valor de custo, tá? O valor de custo, quando você compra. Isso aqui dá para desdobrar também uma série de ideias, tá? Funciona bem para quem presta serviço, né? Porque ele tem que ter um estoque. Por exemplo, uma cabeleireira, quando a gente fala em colocar um código para cada item que ela usa, um código para shampoo, um código para creme, um código para outro produto químico lá, que ela faz progressiva e tal, ela acha, não é necessário. E por quê? Porque eu não controlo isso. Eu compro isso de potes grandes, né? E quando a freguesa vem aí, eu pego, lavo o cabelo dela, depois eu enfio a mão ali no pote, trago uma porção, né? Uma mãozada, né? Vou falar assim, e passo no cabelo da cliente, né? Aí eu não controlo isso, porque tem cliente que tem cabelo curto, outro tem cabelo médio, outro tem cabelo bem comprido, né? Aí eu começo a ensinar ela as métricas, né? Qual que é a métrica? Tá, você tem um pote, né? Então pega esse pote e desenha por fora uma escala. Metade, depois um quarto e um quarto, depois um oitavo, um oitavo, um oitavo, um oitavo. E você vai acompanhando. Na medida em que o pote vai esvaziando, quando você vai fazer o controle de estoque, você vai saber se você usou metade do pote, se você usou um quarto, se você usou 3/4, né? Você vai saber. E aí é onde você vai lançar o custo do produto que você usou e vai comparar com a quantidade de freguesas que você atendeu com esse pote de creme. Olha só que interessante. Mas para isso você tem que ter outra métrica, que é quando a freguesa entrou no seu salão, você abre uma comanda e numera, aí você vai ter lá o número do documento. E nessa comanda você vai colocar essas informações do tipo qual tipo de creme que ela usou, né? Qual é o tipo de cabelo dela, é curto, médio ou comprido, né? Qual é que horas que começou o procedimento e que horas terminou. Olha que interessante, né? Você já viu algum salão de cabelo fazer isso? Não faz, porque ela acha que não precisa. Mas se ela fizer isso, ela vai ter no final do mês, no final do trimestre, no final do ano,
informações que o outro salão de cabeleireiro não vai ter, não vai saber. Então, ela tem condições de ver qual é a situação dela, tá? E ela vai poder fazer o quê? Numa crise do setor, ela poder ajustar o preço a uma realidade onde ela possa continuar atendendo as freguesas sem tomar prejuízo e atrair as freguesas para o salão dela, uma vez que ela tem um preço menor do que a concorrência. Olha só que interessante, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Que horas são? Tá. 4h20? Então já estouramos o horário. Você vê como eu me empolgo aqui? Mas, enfim, eu queria só aproveitar para mostrar a alça conferência para vocês. Tá? Resumo das operações por categoria. Tá? Então, olha lá, tem cheque, dinheiro, mostra a coluna do canto lá, cheque, dinheiro, cheque pré, Pix, e esses valores aí de saldo atual é o saldo das operações até agora, né? Aquela planilha PGREC foi sendo preenchida. Dá uma olhada nos valores aí, ó. O valor dinheiro, que é o item 2, tá? É 1.381,50. Volta lá no PGREC. Tá? Vamos fazer um lançamento aí? Vai lá embaixo. Vamos fazer um pagamento em dinheiro. Coloca aí a data de 21/9/2022. É um pagamento, então coloca a letra P. Muito bem. O código, o que nós vamos pagar? Vai lá no Code, vamos ver uma despesa aí, sobe lá. Vamos pagar combustível, 2014. 2014. Abasteceu, deu. Aí não tem o documento. O valor, R$250. Tá? Forma 2, né? Que é dinheiro. Tá. Coloca aí, abasteci o Fiat. Faz de conta que você tem outros carros, tá? Tá bom aí. Vai lá em conferência. Olha o que aconteceu com o saldo do dinheiro, ó. Tá vendo? Já diminuiu em R$250. Caiu para 1.131,50. Então, isso é só para vocês terem uma ideia como a planilha é dinâmica. Ela vai, tudo que vai acontecendo, ela vai atualizando aí, tá? E aí a gente tem outras alças para trabalhar na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Eu queria ter aí um feedback de vocês rapidamente. Sérgio, o que você achou? Loyola, eu já tinha, eu tenho até uma planilha parecida aqui em casa, mas não tão aperfeiçoada desse jeito. E eu tenho certeza aí que algo desse nível ajuda bastante você nos pequenos detalhes. Na hora de você tomar alguma decisão como empresário, você precisa saber como é que está o seu capital, né? Se ele está no limite, se você pode investir, se você pode gastar, se você... Enfim, uma planilha dessa traz para você uma segurança
para que você não confunda uma coisa que eu sempre ouvi falar, né? Apareceu dinheiro na minha conta, tem 100 mil reais lá. Eu penso que aqueles 100 mil reais é meu, mas na verdade Aham, não é. verdade. Então, você precisa realmente enxergar. E aí, quando você fez esse finalzinho aí que mostrou o saldo que ele vai debitando, assim como ele vai debitando, ele vai acreditando também, conforme as vendas, né? Também. Então, aí você vai vendo a dinâmica. Eu achei bem interessante, gostei muito, né? Ok. Então, já sei que posso aplicar no meu dia a dia aqui. Eu não Com recebi a certeza. planilha, mas se você quiser me mandar. Ah, você não viu? Não. A Lloyd, ela fica na nuvem. Por isso que está chovendo. Mas ela vai mandar para você. Tá bom. E o Carlos, suas considerações finais, aí, como diz o debate lá. Bom, Loyola, na verdade, sim, é muito bom, né, você relembrar os conceitos, né, cada um tem sua característica, alguns como chegaram aqui como empresários, né, mas Uhum. é uma visão muito ampla, muito detalhada, vamos dizer assim, do que você precisa fazer para você ter um raio-x ideal do seu negócio, para você tomar decisões, como o Sérgio falou aí, você precisa quais decisões você toma no dia a dia, né? Se você faz essa planilha diária, por exemplo, você vai saber exatamente quanto que você vai poder, inclusive que tipo de almoço você vai ter, né? Se você tem dinheiro para almoçar naquele dia, você vai almoçar no restaurante, você vai comer a coxinha na visita que você está fazendo para o seu cliente. Você tem Verdade. uma noção, inclusive, disso, né? Faz Então, toda a diferença, né? faz toda a diferença, porque muitas vezes você está numa visita externa e muitas vezes um almoço, para quem trabalha na rua, quem não chega nem a ser uma despesa, um almoço pode ser um investimento. Dependendo de com quem Exato. você está almoçando, que tipo de cliente você está atendendo, você não está gastando, né? Você está, na verdade, investindo para trazer dividendos posteriores, né? Com Então, certeza. tudo isso essa planilha mostra, né? Mostra o que você recebe, o que você paga. Aí é a questão cultural também, né, Loyola? Tem essa questão cultural da gente de nos disciplinar também para ver, porque, vamos ser bem sinceros, é muito difícil você ver a conta sempre no negativo. E com dinheiro na conta. Vamos falar a verdade. O dinheiro está lá, mas não é seu. E está negativo. Então você tem que ter essa disciplina de saber que a sua realidade é diferente do que se apresenta ali na sua conta bancária muitas vezes. Uhum. Ok, perfeito. Pessoal, obrigado. Aí vocês têm a próxima aula para agendar com a Lloyd. Provavelmente essa agendamento deve ser feito para daqui 15 dias, pelo menos, tá? Para dar tempo de lançar alguma coisa na planilha e a gente poder conversar sobre. Tá ok? Ok. Então, muito obrigado, um grande abraço para todos e bom restante de semana. Tá ok? Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Obrigado. Loyola. Até. Só ficou eu, Chiquinho?